Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. E o nosso assunto de hoje é: ao ser displicente quanto ao pecado, você é um ajudante do diabo. Para iniciarmos o nosso assunto, vamos abrir Efésios capítulo 5, verso 11. Leia comigo. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. Não vos associe, não participe das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. Tanto no Velho quanto no Novo Testamento, nós veremos que Deus não brinca com esse assunto. Deus estabelece regras seríssimas quanto a todas aquelas coisas que poderiam afetar a alma, o espírito dos seus. Coisas estas vindas do inimigo. Deus é tão sério, tão criterioso, que para várias práticas ele estabelece pena capital, ou seja, pena de eliminar a pessoa. Qual é o sentido disso? É porque Deus é mau? Não, não é porque Deus é mau. É porque Deus sabe da seriedade que é esse tipo de influência chegar até nós. Deus sabe, Deus conhece. Então, ele proíbe uma série de coisas com pena capital. Várias proibições que Deus faz têm como objetivo a proteção do seu povo. Coisas como: não faça aliança com os povos estrangeiros, não case seus filhos e filhas com os povos estrangeiros, não se comuniquem, não se aproximem de outros deuses. Não tenham no meio de vós quem consulte os mortos, nem adivinhadores, nem agoradores. Por quê? Essas práticas abriam e abrem brechas para que o inimigo possa acessar o povo de Deus e transformá-los. Depois leiam Deuteronômio, capítulo 18, versos 10 e 11. Preste bem atenção. Se a pessoa agiu mal de alguma maneira, que não estas em que existe a condição, existe o abrir brecha para que o inimigo entre e transforme, na lei mosaica havia uma série de modos de se restituir, de se pagar, não com a vida, como em vários desses casos que eu citei. Mas quando abre para esse tipo de erro que possibilita a influência direta do inimigo, Deus é extremamente rígido, sério. Ele era e é, como nós vimos no Novo Testamento: não vos associeis com as obras das trevas. Posteriormente nós veremos um pouco mais sobre o que são essas obras das trevas, que muitos de nós, devido à iniquidade, estamos assim tão acostumados, tão à vontade. Vamos ler Juízes, capítulo 2, versos 18 e 19. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e o salvava das mãos de seus inimigos enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas, quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Irmãos, 100% das vezes em que Israel fez esse tipo de coisa, caiu nesse esparrela, nesse erro terrível, foi devido a negociatas com o pecado. Por exemplo, na lei mosaica está escrito: não negocie com eles. O que Israel fazia? Chegava em determinado lugar e, ao invés de derrotar aquele povo, expulsar aquele povo da terra, não. Escravizava aquele povo, fazia aquele povo se tornarem objeto de lucro para eles, cobrava impostos pesados. Começava a se beneficiar daquele povo que tinha outros deuses, outra cultura, e se contaminavam e faziam o que era mal aos olhos de Deus. Como nós acabamos de ver, Deus, pelo gemido do seu povo, que, agindo mal, caíam, ele vinha, levantava um juiz, esse juiz fazia uma limpeza na área, e Deus voltava a restabelecer o relacionamento com o seu povo e reerguer o seu povo.
Mas assim que esse povo se reerguia, eles voltavam a se comunicar com as obras infrutíferas das trevas. Vamos ler outro texto que mostra isso? 1 Reis, capítulo 14, versos 22 a 24. Judá fez o que o Senhor reprova. Pelos pecados que cometeram, eles despertaram a sua ira zelosa, mais do que os seus antepassados o tinham feito. Também construíram para si altares idólatras, colunas sagradas e postes sagrados sobre todos os montes e debaixo de todas as árvores frondosas. Havia no país até prostitutos cultuais. O povo se envolvia em todas as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Vimos aqui claramente de onde vem a influência maligna para que o povo de Israel caísse. A influência vinha daqueles povos que Deus expulsou de diante de Israel, mas que eles adotavam determinadas práticas, julgando serem superiores, julgando estarem no comando, no controle. De repente, não mais que de repente, caíam e eram dominados e escravizados. Irmãos, nós estamos vivendo isso hoje. Nós estamos sendo extremamente complacentes com o pecado. Estamos fazendo médias ponderadas e avaliando. Achamos que em Cristo nós estamos absolutamente livres de toda a ação do inimigo. Nós veremos agora que não. Nós veremos o Novo Testamento que não. Como nós começamos pelo Novo Testamento. Não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Ah, então existe uma obra infrutífera das trevas que eu, como cristão, posso me associar? Existe. E quando eu me associar a ela, quando eu tomar parte dela, participar dela, eu cairei? Sim, cairei e cairão muitos comigo. Depois, ainda nesse sentido, no Velho Testamento, leia 2 Crônicas, capítulo 33, versos 2 a 5, e 2 Crônicas também, capítulo 34, dos versos 1 ao 7. Irmãos, a lei mosaica, além de ser uma espécie de mordomo que nos guia a Cristo, porque quando observamos a lei, percebemos que não conseguimos cumpri-la, ela também serviu principalmente para o povo de Israel como protetora daquele povo. Proteção. Irmãos, no Novo Testamento, isso também é válido. Nós temos várias admoestações. Cuidado, não faça isso, não faça aquilo. Preste atenção nas ações do diabo, nas astutas ciladas do diabo. Não achemos que existe a condição de sermos sinagogas de pecado, de abrigarmos pecados em nós, de sermos praticantes. Não é pecar, cair aqui ou cair ali, mas de sermos praticantes de pecados e ainda assim sairmos ilesos, refletirmos a glória de Cristo, as pessoas à nossa volta, todas elas serão abençoadas pelas nossas ações, por Cristo em nós. Não será assim, irmãos. Saibamos, nós seremos derrotados e escravizados. Que a misericórdia do Senhor nos alcance e que possamos verdadeiramente estarmos atentos às obras infrutíferas das trevas. Eu sou o pastor Acácio, faço parte do Ministério da Verdade que Liberta e o nosso compromisso é com o crescimento saudável do corpo de Cristo. Vamos ler agora Atos capítulo 10, verso 38. Por favor, sempre leiam na tela comigo como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Irmãos, muitas pessoas irão dizer que uma vez salvo, uma vez estando com Cristo, o diabo não tem mais nenhum acesso à sua vida e acabou e você está livre, totalmente liberto. Irmãos, infelizmente não é assim. Essa é mais uma forma de engano que o inimigo tenta estabelecer nas nossas vidas. Entendamos isso melhor no próximo texto. Atos 26, versos 17 e 18. Aqui, irmãos, está falando sobre Saulo de Tarso, quando ele cai do cavalo.
eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Aqui é Jesus falando, irmãos, que o apóstolo Paulo seria instrumento de Deus para que houvesse conversão do povo das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Vamos ler agora Efésios capítulo 2, do versículo 2 ao versículo 4. Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Você vive em desobediência? Você tem tranquilidade em viver em desobediência? Saiba, o espírito maligno atua naqueles que vivem em desobediência. Mas, pastor Acácio, não é a graça de Deus, não foram todos os meus pecados perdoados na cruz? Sim. Não foram todos os meus pecados pagos? Sim. Para quê? Para que vivamos em desobediência? Em tranquila desobediência, em tranquila iniquidade? É claro que não. Permaneceremos nós no pecado para que a graça possa ser mais e mais abundante? De modo nenhum. É o que a palavra de Deus vai nos dizer. Verso 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, satisfazendo a vontade da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, e aí ele segue o texto. Eu gostaria de ressaltar esse ponto. Espíritos que atuam naqueles que vivem em desobediência. Daqueles que, voltando lá, tendo como pedra de toque, Efésios capítulo 5, verso 11, daqueles que participam das obras infrutíferas das trevas, tomam parte. Aqueles que se associam com as obras infrutíferas das trevas. Vamos ler agora Efésios capítulo 4, dos versos 17 ao 19. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Então, meus irmãos, existe a possibilidade de nós termos uma aparência cristã, nominalmente sermos chamados de cristão e vivermos uma vida gentia, uma vida amparada na futilidade dos nossos pensamentos. Existe essa possibilidade. E saibamos, quando nós fazemos isso, nós estamos nos associando às obras infrutíferas. Futilidade infrutífera. Futilidade infrutífera. Não é? Isso que o texto nos mostra. As obras infrutíferas das trevas. A futilidade dos seus pensamentos. Uma coisa fútil é o quê? Aquilo que não tem serventia. Aquilo que não tem proveito. Verso 18. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Se eles, os gentios que vivem dessa maneira, estão separados da vida de Deus, nós, como cristãos, estamos rentes, estamos juntos à vida de Deus, mesmo estando vivendo na futilidade dos nossos pensamentos? É claro que a vida de Deus estará limitada em nós, tanto para o nosso desfrutar, quanto para que do nosso interior possa fluir rio de água viva que alcança as pessoas. Se nós vivemos na futilidade dos nossos pensamentos, fazendo média ponderada, mas eu ajudei fulano, eu dei esmola, então agora eu posso falar mal dos outros. Eu fiz tal coisa boa, agora eu posso não congregar.
Sabe? A gente vive fazendo esse tipo de coisa. Saiba, isso é futilidade de pensamento. Isso é um tipo de pensamento paupérrimo, muito ruim, que não permitirá que alcancemos a santidade como o Senhor requer de nós. Verso 19. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Não é isso que nós vemos hoje, irmãos? Não é esse tipo, muitas vezes, de tranquilidade que existe em nós? Uma tranquilidade em mentir, uma tranquilidade em falso testemunho, uma tranquilidade em não perdoar, uma tranquilidade na prostituição, na fornicação, uma tranquilidade em vivermos em gritaria, uma tranquilidade em desmerecermos as pessoas, uma tranquilidade em brigarmos veementemente, tranquilidade em discutirmos. Nós não vivemos isso tranquilamente, nós não estamos assim, habituados com essa iniquidade. É isso, meus irmãos. Em nome de Jesus, sejamos cuidadosos, busquemos eliminar toda a ação do inimigo em nós. Irmãos, tem uma passagem bíblica que eu acho muito rica, que está no livro de Juízes, que fala sobre Gideão. Gideão é escolhido por Deus e luta e derrota todos os seus inimigos, sendo bem conciso aqui. E fogem dois apenas, 2 reis, Zeba e Zalmona. Eles fogem. E o que Deus põe no coração de Gideão? Encontre esses reis e elimine-os. Encontre esses 2 e elimine-os. E aí, até o povo de Israel mesmo fica contra Gideão. Mas se agora você vai continuar essa batalha contra 2 pessoinhas, continua não, larga isso de mão. A proposta geral do povo é essa. Ele vai passando por cidades e as pessoas desencorajando ele de continuar essa busca por esses 2 últimos inimigos. São só 2, deixa pra lá. Talvez, irmãos, nós tenhamos isso na nossa mente. O inimigo coloca isso na nossa mente como estratégia dele. Olha, Marquinhos, olha, Mariazinha, você vivia na prostituição, você usava drogas, você vivia caída na rua. Olha, você eliminou os inimigos todos, agora você está na igreja. A única coisinha que você faz é viver em fornicação com o fulaninho. E a outra coisinha que você faz é mentir. Você mente. Essas 2 coisinhas, olha que progresso que você teve. Você saiu de uma vida totalmente destruída e agora você está limpa, você está muito bem. Faça uma média ponderada, pensa nisso. Fica tranquila, deixa esses 2 inimigos para depois. Voltemos a Gideão. O que Gideão faz? Persegue, em detrimento do interesse do povo de Israel todo. E aí ele encontra os 2 reis, Zeba e Zalmona. Sabe o que esses 2 reis fizeram? Já haviam montado outro exército para virem contra Gideão. E é desse jeito, irmãos. É desse jeito. Nós lemos, eu creio que no nosso primeiro dia aqui, desses estudos, Guerra contra os Santos, nós lemos que o inimigo sai, anda por lugares áridos e depois ele volta, dizendo assim, voltarei para minha casa. E ele traz mais 7. Irmãos, é sempre assim. Se nós permitirmos vivermos em desobediência devido à mentira, toda ela, associação com obras das trevas, mas é só um pouquinho. Não, mas eu estou no controle. Sempre, irmãos, que Israel caiu e acabou com tudo, foi por causa disso. Não, eu estou no controle. Eu vou só escravizá-los. Eu vou me beneficiar desse povo aqui. Você não vai se beneficiar. Nós não iremos nos beneficiar da mentirinha que nós julgamos pequena, que nós contamos, da lascíviazinha, da luxúriazinha que a gente tem, da invejazinha. Não é? Coisa pouca, coisa pequena. Irmãos,
lutemos até o fim contra esses inimigos. Mas é só um, são dois, só isso, irmãos. Em nome de Jesus, continuemos a lutar, a perseguir. Vamos ler 1 João capítulo 5, versos 19 e 20. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. O mundo todo está debaixo do poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O verso 21 diz o seguinte: filhinhos, guardem-se dos ídolos. E acaba. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Nosso coração, irmãos, é uma fábrica de ídolos. E, volta e meia, o nosso coração escolhe a gente mesmo como ídolo. Então nós achamos que nós podemos, que nós estamos no controle, portanto, podemos nos associarmos às obras das trevas. Nós podemos assistir aquilo que não convém. Nós podemos participar de roda dos escarnecedores, nós podemos fazer uma série de coisas que nós não seremos afetados. Afinal de contas, nós achamos assim como Cristo falou, aí vem o príncipe deste mundo e ele não tem nada em mim. Nós achamos que podemos fazer isso também. Irmãos, não podemos. Aí vem o príncipe deste mundo. Senhor Jesus, guarda-me. Senhor Jesus, limpa-me. Senhor Jesus, eu tenho tais e tais e tais e tais tendências. Me ajude a não negociar com isso, porque se eu negociar com o pecado, me darei mal. Irmãos, siga-nos também no Instagram, esse que aparece aqui toda hora. Lá nós temos mensagens todos os domingos a partir das 7h30 da noite. Para terminarmos agora, voltemos a Efésios capítulo 5, verso 11. Leia comigo, por favor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. Meus irmãos, isso não é só uma coisa externa, é também interna. Sabe, internamente, que nos meus próprios pensamentos eu posso estar associado, aliado, tomando parte das obras infrutíferas das trevas. Eu preciso expor isso à luz. Eu preciso encontrar um irmão verdadeiro e falar: irmão, olha, eu tenho esses e esses problemas. Eu preciso encontrar um momento com Deus e verdadeiramente me prostrar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, eu sou, e começa a relatar os seus pecados, começa a relatar verdadeiramente: Senhor, eu não me arrependo. Eu faço determinadas coisas e eu não me arrependo. Falar mesmo ao Senhor. Expor à luz toda treva que existe, tanto interna, primeiramente interna, depois externa, como a palavra de Deus nos diz. Primeiro tire a trava do seu olho, para depois tirar o cisco do olho do irmão. Alguma dúvida? Concordância, discordância, deixa aqui nos comentários, por favor. Não se esqueça de deixar o seu joinha. Siga-nos, ativa o sininho para você não perder nada. Muito obrigado por assistir. Fique com Deus e até a próxima.